Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Só com o concurso e pela ação dos espíritos prepostos pode o peso natural do paciente variar para mais ou para menos. O aumento e a diminuição desse peso são produto de uma ação espiritual e fluídica exercida pelos espíritos. Dizemos pelos espíritos porque para a realização de tais fenômenos é necessário o auxílio de muitos espíritos. Para efetuar aumento ou diminuição de peso no paciente transfigurado, os espíritos que o cercam e envolvem atuam fluidicamente, servindo-se dos meios de que usam para fixar no solo uma mesa leve ou para levantar, como se tratara de uma pena, um peso considerável. Se querem obter aumento de peso do transfigurado, aqueles espíritos tornam pesados os fluidos que o envolvem. Se ao contrário, o que querem é a diminuição de peso, os mesmos espíritos o sustêm. Assim, quando dão ao paciente a aparência de uma pessoa mais alta e mais robusta, eles, tornando mais pesados os fluidos, lhe produzem, desde que isso seja necessário, um aumento de peso, que para os assistentes corresponda à diferença existente entre a pessoa cujo aspecto se lhes mostra e o paciente. Assim também, quando a aparência dada a este é a de uma criança, os espíritos operam nele a diminuição do peso, sustentando-o, de modo que, sendo preciso, ele tenha um peso correspondente ao talhe da criança que aparenta ser. Nestes casos, em havendo ação dos espíritos, o peso varia correspondendo à aparência, uma vez que isso seja necessário. Do mesmo modo, se também for necessário, podem os espíritos produzir aumento de peso quando o paciente, alto e robusto, tenha a aparência de uma criança e diminuição de peso quando, sendo uma criança, tenha a aparência de uma pessoa alta e robusta. Para desse modo produzir a transfiguração e os diversos efeitos que vimos de apreciar, não pode um espírito operar sozinho, e o concurso dos perispíritos é indispensável, sempre que o espírito ou os espíritos que operam são pouco elevados, sempre que o são tanto ou pouco mais do que vós. Eles então se servem dos elementos de mediunidade que encontram ao seu dispor. Assim como, para produzir ruídos ou outros efeitos físicos dessa natureza, é necessário o concurso de perispíritos análogos, também, para produzir-se a transfiguração, o paciente deve apresentar as disposições, as condições ou aptidões físicas necessárias a tal efeito. Quais sejam essas disposições, condições ou aptidões não podeis compreender, porque isso se prende à combinação dos fluidos perispiríticos e ainda não chegou a ocasião de entrarmos nesse estudo. É de simples intuição que, posto de parte o concurso dos perispíritos, o espírito é o único agente do fenômeno. Porventura, quando ouvis estranhos ruídos, tendes dúvida de que o espírito que os produz seja, no caso, o agente, o provocador? Os espíritos elevados, para operarem a transfiguração do ser humano, podem prescindir da existência de aptidões físicas no paciente. Gostam, porém, de encontrar neste
condições favoráveis à obtenção do que desejam. Se o encarnado não tem as aptidões físicas necessárias, recorremos aos fluidos que desejamos empregar e neles o envolvemos. Lançamos, por assim dizer, sobre o paciente de que nos servimos uma cobertura que lhe dará a aparência que ele deva apresentar por efeito da transfiguração. Assim é que, por meio dos fluidos luminosos, que tornamos visíveis aos olhares humanos, podemos colocar o paciente em condições de apresentar uma luminosidade tal que lhe faça perder a habitual aparência humana. Podemos mudar-lhe esta aparência, dando-lhe para ser visto pelos assistentes aquela que o momento nos indique ser a que mais lhes fira as imaginações. Desse modo, podem alguns seres encarnados como pacientes transfigurados chegar não a um ponto de transfiguração tão elevado como o em que Jesus se apresentou aos 3 discípulos, mas a um ponto próximo desse, uma vez que o permitam suas disposições morais e físicas. Diremos mesmo que as disposições morais só são necessárias debaixo de certo ponto de vista. Por isso que, sendo preciso ferir as imaginações, podemos utilizar-nos de um instrumento indigno, mas no qual encontremos as aptidões físicas convenientes. Da mesma forma que vos servis de um instrumento imperfeito, até que descubrais um bom, caso em que abandonais o que não preenchia senão uma apenas das condições precisas e passais a fazer uso do que as reúne todas, também nós abandonamos o instrumento que só possui as qualidades materiais, isto é, as disposições físicas, logo que podemos servir-nos de outro, bom, que reúna as disposições morais e físicas necessárias. Deparando-se-nos um encarnado que preencha do ponto de vista moral as condições desejadas, estamos sempre prontos a fazer todos os esforços para remediar ao que lhe falte fisicamente. Mas quão poucos sois os que possuís a fé bastante forte, a elevação da alma bastante grande, a renúncia bastante poderosa, a caridade bastante benigna para nos atrair suficientemente. Estes casos de transfiguração ainda são mais raros do que os que emanam de espíritos da vossa elevação, ou pouco mais elevados do que vós, os quais, mesmo esses, são, como já o dissemos, raros, muito raros. E aqui uma nota da editora. Conversando com os mortos Moisés e Elias, ordenando a retirada de obsessores e finalmente ele mesmo aparecendo depois da morte e dando instruções aos apóstolos, Jesus revogou a lei antiga e promulgou o Espiritismo. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.